Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nós estamos dando início à nossa aula de programação para Web 1. E nessa aula nós vamos falar sobre um padrão de projeto que chama DAO, Data Access Object. Então primeiro vamos ver o que é o padrão de projeto, tá? Aqui nós vamos só falar bem superficial, mesmo porque vocês vão ter outras disciplinas mais para frente que vai tratar melhor sobre padrões de projeto, tá? Então vou só comentar o que é para a gente poder falar do DAO. Então, o DAO é um padrão de projeto. E o que é um padrão de projeto, né? O padrão de projeto ele apresenta uma possível solução para problemas que surgem com frequência dentro dos projetos de desenvolvimento de software. Então, um problema que surge várias vezes, a gente consegue pensar numa possível solução para ele. E essa solução ela deve ser uma boa solução. Tá? Então, é possível possível ser reutilizado em diferentes projetos, ou seja, ele deve ser genérico o suficiente, essa boa solução deve ser genérico o suficiente para que eu consiga utilizá-lo em diversos projetos. Tá? Então, em resumo, o que um padrão de projeto vai ser? Uma forma genérica e boa de solucionar determinados problemas. Problemas estes que vão surgir na grande maioria dos projetos. Por exemplo, no caso do DAO, ele vai tratar ali da parte de persistência de dados. Né? Então, como é que eu consigo salvar esses dados? E se a gente observar, a grande maioria dos projetos de software que nós vamos trabalhar, de alguma forma eu preciso salvar esses dados. Por exemplo, no que a gente vai ver aqui hoje, num banco de dados. Então, eu preciso salvar o dado de um banco de dados. Então, não importa se é um sistema para uma farmácia, para um posto de combustível, sistema de uma escola. Então, N projetos vão precisar de salvar os dados. Uma boa solução para fazer isso é o DAO, e ele é genérico o suficiente para se encaixar nos diversos tipos de projeto. Tá? Então, isso vai ser o padrão de projeto. E aí vamos falar então agora especificamente do DAO. Ele é utilizado para abstrair e encapsular o acesso às fontes de dados, no nosso caso aqui um banco de dados, que pode ser um banco de dados, um arquivo de texto, documento XML. Então é uma forma de abstrair e encapsular esse acesso às bases de dados. Nós vamos conseguir com o DAO desacoplar a nossa camada de negócios da camada de dados. Então, por exemplo, o que vai ser a nossa camada de negócio? Por exemplo, a pessoa, o usuário do sistema faz parte da nossa camada de negócios. E aí a gente desacopla isso da forma como eu vou salvar esses dados. Para que num futuro, se eu mude a minha base de dados, por exemplo, para um web service, eu não tenho que modificar o resto do meu programa. Tá? Então, permite a troca de base de dados sem alterar a minha camada de negócio. E as operações de CRUD, elas são executadas pelas implementações que nós vamos fazer desse padrão de projeto DAO. O que vai ser o CRUD? O inserir, o deletar, o atualizar e o buscar, o selecionar que a gente faz com os bancos de dados. Insert, delete, update, tá? Então o select são coisas que são CRUD, tá? Aquelas 4 operaçõezinhas a gente chama de CRUD, de criar, ler, update, delete. E aí a gente vai implementar essas operações dentro das nossas classes DAO. Quem é que vai fazer parte do DAO? Tá? Uma interface DAO, a minha classe que vai implementar a interface DAO e os objetos de modelo. Tá? Então na interface é que vão ser definidas operações padrões que devem ser realizadas com os nossos objetos modelo. Aí a classe DAO é a classe que implementa esta interface aqui. Ela vai ser responsável por realmente manipular as bases de dados. E o objeto modelo? É um objeto simples com os métodos get e set para escrita e leitura. Tá? Aqui a gente tem um diagrama de classes que mostra bem aqui o que vai ser isso aí. Então eu vou ter a interface, e nessa interface fala que eu vou precisar ter, por exemplo, né, os métodos cria pessoa, pega pessoas, pega pessoa, edita pessoa, remove pessoas, e poderia ter outros se eu precisasse, tá? Aqui é só um exemplo. E aí eu tenho a classe do meu modelo, por exemplo, uma pessoa com nome e idade, com os métodos get e set, e aí essa interface vai ser implementada por essa classe aqui. Né? Então eu vou ter uma classe que vai implementar esses métodos aqui. E pode ter ou não alguns outros atributos, mas no nosso caso nós não vamos nem usar esse atributo, tá? Vai ficar dentro do método mesmo do pega pessoas. E depois o resto da sua aplicação, né? Um controlador, a função main, ou o que for utilizar essas outras classes aqui, a implementação do DAO e também o modelo. Tá?
E aí nós vamos ver como que a gente consegue fazer isso e exemplificar com um projetinho web e para poder fazer esse DAO, tá? Olha, se você for fazer algo bem simples, talvez você nem utilize a interface, mas é sempre bom a gente programar orientado à interface, porque se eu precisar modificar alguma coisa, eu modifico só nas implementações, né? Então eu posso ter várias classes implementando essa interface. E a gente sempre vai utilizar, então, a interface, né? Vai ficar mais simples o nosso projeto. Fica a bibliografia, né? E de teoria é isso. Agora vamos ver como é que a gente consegue colocar isso aqui em prática, né? Fazer um projetinho prático para poder trabalhar com isso aqui. Aqui eu vou ter uma base de dados. Então eu vou ter não lembro se é teste. Acho que é teste minúsculo. Então eu vou ter uma base de dados aqui chamada teste. Nessa minha base de dados, eu vou ter uma tabela chamada pessoas. Tá? Então, meu banco de dados chama teste, eu tenho uma tabela chamada pessoa, que é o que a gente vai exemplificar isso aqui. E essa pessoa, ela tem deixa eu colocar um select aqui. Então, essa minha pessoa, ela vai ter o código, o nome e a idade. Tá? Então, o meu objeto modelo vai ter isso também. E aí, o DAO é o que vai ser responsável por salvar, ler e fazer as operações aqui com a minha base de dados. Tá? Então, vamos lá. Aqui no NetBeans, eu já criei um projeto, aula DAO. Esse meu aula DAO, eu vou precisar de trabalhar com um banco de dados. Então, aqui no POM dele, eu já vou falar que eu vou precisar da dependência do drive do MySQL, semelhante ao que a gente já viu em outra aula, e eu vou até copiar daqui. Né? Lembrar que a gente havia pesquisado na web, né? E eu havia encontrado isso aqui. Então, eu só vou copiar isso aqui, um Ctrl C, e vou colar aqui. Tá? Vou aqui nas dependências, por enquanto só tem essa, né? E aí eu vou ter mais uma dependência aqui, que é a dependência então aqui do drive do MySQL, tá? Lembrando que dá para fazer usando o ant também, mas aqui acho que fica mais simples, não tem que se preocupar com baixar nada, né? Então eu já coloco aqui pra gente. Então, tem um drive do MySQL aqui, beleza. Ok, isso aqui... Não, isso aqui não é nada, isso aqui é de exemplos da aula anterior, mas é até bom isso aqui estar aberto, que eu já vou copiar isso aqui, para não ter que estar decorando isso aqui e tal. Então, eu já vou copiar isso aqui, na hora que eu precisar eu vou utilizar. Aqui eu vou criar alguns pacotes. Então, eu vou criar um pacote aqui, que vai ser o meu modelo. Vou criar um outro pacote. Opa, não. Vou criar um outro pacote. Que vai ser o meu controle. Então, eu vou ter o pacote do controle, o pacote do modelo e vou ter minha view vai ser aqui, tá? Então, olha, não é porque nós vamos usar o DAO que a gente deixa de usar MVC. Na verdade, eles vão se complementar, né? O MVC é um padrão de arquitetura e o DAO é um padrão de projeto que vai entrar aqui dentro. Então, eu vou ter o meu controle, vou ter o meu modelo e a minha view eu não vou criar nenhum pacote, eu vou deixar minha view, vai ser os meus JSP que eu vou criar aqui dentro, tá? Aí eu poderia criar mais um pacote, que seria o aula DAO. E eu poderia colocar como DAO, por exemplo. Poderia fazer isso. É uma possibilidade, tá? Ou outra possibilidade dentro do meu modelo, eu criar o DAO. Né? Então, dentro do meu modelo, eu vou ter um pacote para os meus objetos de modelo, por exemplo, e poderia ter dentro do modelo também um outro subpacote com DAO. Né? Porque aí, isso aí vai
diverge também, né? Tem gente que acredita que o DAO faz parte do modelo, tem gente que não. Mas aí eu vou fazer assim, eu vou deixar o aula DAO e eu vou colocar aqui do lado os pacotes de DAO. Então, eu vou ter esses 3 pacotes, tá? O controle, o DAO e o modelo, sendo que esse DAO poderia fazer um subpacote aqui do modelo, tá? Pode ser também. Aí eu vou criar agora uma classe que é o meu modelo, e essa classe eu vou chamar de pessoa. Nessa pessoa eu vou ter o código, a idade e o nome. Por que código, idade e nome? É o que eu tenho aqui na minha base, né? Na minha base de dados. O código, o nome e a idade, tá? Então eu vou deixar esses caras aqui, são todos privados. E aí eu vou criar os getSet. Então getSet para tudo. Vou criar também um outro método construtor, caso eu precise, para poder facilitar as coisas. Esse método construtor é opcional, né? Mas pode ser que seja útil, então eu já vou deixar ele aqui pronto. Opa, cadê? Ah, tá. Colocou aqui embaixo, mas eu vou jogar ele lá para cima, tá? Então eu vou ter um método construtor. E vou ter um segundo método construtor, que ele vai ser vazio, mesmo porque quando eu vou trabalhar lá com JSP, eu preciso de um construtor que não receba parâmetros. Tá? Quando eu trabalho lá, por exemplo, com UseBean e tal, eu preciso desse construtor aqui que não recebe parâmetro nenhum. Então, vou ter um construtor aqui, um construtor que recebe, né, o código, idade e nome, e vou ter um outro construtor que não recebe nada. Vou ter também o equals e o hashcode para poder comparar. Agora, nos exemplos anteriores que a gente fez, a gente comparava com nome, né? Em outros exemplos que a gente tinha feito aqui, né? Do CRUD, JSP e tal, que era só em memória, a gente estava comparando com o nome. Neste aqui, eu vou comparar só pelo código. Tá? Então, o que vai identificar um registro para mim vai ser o código. Tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Então, o código é que vai identificar um registro. Então, quando eu comparar, eu vou comparar códigos. Por quê? Porque aqui no meu banco de dados, o código é chave primária, então nunca vai se repetir o mesmo código. Então, ele vai ser para mim a comparação, né? A chave primária. E pronto, meu modelo vai ser só isso. Né? Então, eu tenho código, idade, nome, tem os métodos construtores, este aqui para facilitar as coisas para a gente, né? Dependendo do que a gente for fazer, e esse aqui porque quando eu for trabalhar, por exemplo, com UseBean, ele precisa de um método construtor sem parâmetros. E aí os getSet e também o hashcode e o equals, comparando sempre pelo nome. Tá? Ou pelo nome não, perdão, pelo código. Aí nós vamos para o nosso pacote DAO agora. No nosso pacote DAO, eu vou criar minha classe DAO. Só que antes de criar a classe DAO, eu vou criar a minha interface. Tá? Então eu vou... Aqui, Java Interface, vou criar minha interface. Se a gente observar aqui, ó, eu vou ter uma interface e também vou ter a classe que realmente vai implementar essa interface. Tá? Aqui eu tenho uma classe que implementa a interface, poderia ter N classes. Tá? Então eu vou fazer isso aqui. Então eu vou ter uma classe aqui que eu vou chamar de pessoa da interface, vou dar esse mesmo nome que tem ali. Vou colocar aqui. Pessoa DAO interface. Aí se você tivesse vários objetos modelo e tal, classe aqui, você poderia criar um subpacote para as interfaces e outro para realmente para as classes, etc. Né? Pode organizar isso melhor. Tá, o que eu vou ter aqui? Então eu vou ter o cria pessoa, pega pessoas, pega pessoa no singular, edita pessoa e remove pessoas. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui um public void cria
pessoa. Quando eu for criar uma pessoa, eu estou querendo dizer que eu vou salvar essa pessoa no banco de dados. Ou pode ser um criar ou um inserir, tá? Então eu preciso receber essa pessoa como parâmetro. Então aqui, pessoa, importar o pacote, pessoa P. Então vai receber uma pessoa como parâmetro. Quando eu tiver, por exemplo, pega pessoas, eu vou retornar um array, uma lista de pessoas. Tá? Então, eu vou ter aqui um public list. Uma lista de pessoa. E aí vai chamar o pega pessoas. Não recebe nenhum parâmetro e retorna uma lista com todas as pessoas que estão na minha base de dados. Tá? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Nesse exemplo nosso aqui, que é coisa pequena, ótimo, posso fazer isso. Mas na prática mesmo eu tenho que colocar limites, né? Limitadores, porque de repente eu tenho muitos registros no meu banco de dados, vamos dizer, 1000 registros, 1 milhão de registros. Não dá para pegar tudo de uma vez, né? Mas esse nosso exemplo vai ficar assim. Aí eu vou ter também o public, pega pessoa, no singular. Esse pega pessoa recebe um código aqui para poder procurar a pessoa. Tá? Então eu vou ter aqui um int código, recebe um código, procura na base de dados se esse código existe, se existir, retorna uma única pessoa, não todas, tá? E depois eu vou ter também o edita pessoa, edita pessoa. Para editar uma pessoa, eu vou receber essa pessoa como parâmetro. Aí essa pessoa tem o código, o nome e a idade. Aí na base de dados você procura por esse código. Se existir, substitui o nome e a idade. É isso que vai fazer o edita pessoa. E o public void remove pessoa. Esse cara aqui eu posso fazer ele de duas formas. Eu posso receber um código, aí se existir esse código lá na base de dados eu removo, ou posso receber uma pessoa. Aí dentro dessa pessoa tem o código, tá? Então pode ser assim, ou pode ser assim. Ou pode ter os dois, não tem problema nenhum. Aí quando for utilizar, utiliza o que ficar melhor, né? Se você tem só o código, chama pelo código. Se tem a pessoa, chama a pessoa. Tá? Então dá para fazer das duas formas. Isso, né? Por enquanto é isso. Esses caras vão lançar erros, mais um SQL Exception, mas daqui a pouco a gente vai ver isso e vai voltar aqui e corrigir essa interface aqui, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Ó, o que eu quero fazer agora são dois, tá? Eu quero fazer o pega pessoas e depois eu quero fazer o para criar pessoa, tá? Então vamos tentar já implementar esses dois e depois fazer o view também, tal, fazer o controle, fazer tudo. Então beleza. Tem a interface. Depois que eu tenho a interface, eu vou implementar então agora o pessoa da classe, tá? E o pessoa da classe vai implementar a interface pessoa da interface. Então aqui dentro eu vou criar uma classe, é o pessoa da classe. Aí eu vou implementar o pessoa da interface. Aí já gera o erro aqui, porque eu não tenho aqueles métodos implementados. Então basta vir aqui, ó, mandar implementar todos esses métodos abstratos, isso. Então já tem aqui o cria pessoa, pega pessoas, pega pessoa, então já está tudo aqui. Né? Lógico, não tem implementação nenhuma, mas é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou começar pelo pega pessoas, tá? Então vou vir aqui e começar por esse cara aqui. Eu acho que vai ficar mais simples. Então eu vou ter aqui um array list. Posso colocar só list? Uma lista de pessoa, que é o que vai ser retornado, né? Então vamos dizer assim, grupo recebe new array list. Pronto. E lá no final é o que eu vou retornar
esse grupo. E aqui eu preciso, então, buscar o grupo na minha base de dados e retornar, né? Colocar na lista e poder retornar isso aí, tá? Sim, só que para que eu consiga pegar alguma coisa na base de dados, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a conexão, tá? Então eu vou abrir a conexão, usar e depois eu tenho que fechar a conexão, tá? Então, mais uma outra coisa que eu esqueci aqui nesse pessoal aqui é colocar um sair. Public void sair para fechar a conexão, tá? Por exemplo, eu posso, sei lá, cheguei num servlet, aí eu insiro a pessoa e depois que eu inserir eu já faço um select para ver se foi cadastrado e quais as pessoas têm e retornar a resposta para o usuário. Então eu insiro, eu seleciono e depois eu saio, eu fecho a conexão, tá? Aí sair é o fechar. Então eu preciso fechar a conexão, não posso esquecer disso, tá? Então vou implementar esse cara aqui também. Tá? Deixa eu sair aqui também. Tá, mas sair de onde? De alguma conexão. Então, eu vou vir aqui e abrir a conexão. Só que, para abrir a conexão... Opa, tinha até copiado o código lá, só que eu já apaguei. Então, eu vou ter aqui um class.forName. Aí eu vou especificar aqui qual que é o drive. Né? Então, deixa eu já pegar aqui. Eu tenho aqui o drive do MySQL. Abro aqui, ó. Essa é a string aqui que eu vou utilizar. Então, Ctrl C, Ctrl V. Posso fechar aqui. Beleza. Aí depois, esses caras geram erros, tá? Por isso que tá aqui vermelhinho, né? Tem que lançar, mas eu não vou deixar isso aqui não. Então, por enquanto eu não vou tratar esse erro não. Aí depois eu vou ter o meu drive. Drive manager, esse cara aqui, get connection. Aí eu preciso especificar o URL aqui, com caminho, com a porta, etc. Eu já vou copiar daqui que já está pronto. Vou copiar daqui porque eu não lembro tudo de cabeça. Cadê aqui? Então, vou copiar essa string aqui. Aí, na verdade nem precisava disso, ficou diferente. Isso. Então, beleza. Aí esse cara aqui vai me retornar a conexão. Né? Então, eu vou ter uma connection aqui. Uma conexão. Beleza. Só que aí, o que acontece? Sempre que eu for pegar uma pessoa, editar uma pessoa, criar uma pessoa, eu vou precisar abrir uma conexão, né? Então, não fica legal fazer isso aqui. Então, uma possibilidade é fazer isso aqui lá no método construtor. Então, eu vou tirar daqui e vou criar um método construtor para criar esse cara aí. Né? Então, vamos vir aqui, inserir código, criar um construtor. No método construtor, eu crio a conexão. E essa minha conexão vai ser aqui private connection com pronto. Essa minha conexão vai ser aqui um atributo aqui dessa minha classe, tá? Então eu crio a conexão dentro do método construtor. Porém, pode acontecer o seguinte, aqui nesse caso eu só tenho a pessoa, né? Então eu só vou ter uma classe DAO, beleza. Mas se eu tivesse, por exemplo, pessoa, produto, cliente, turma e etc. Tivesse forma de pagamento, etc. Tivesse várias classes. Então eu teria que abrir essa conexão, fazer esse código aqui em todas as classes. E vamos supor que aqui eu estou usando, e aí eu estou falando que é localhost. E aí existem 10 classes. Mas na hora que eu vou colocar em produção, não é localhost, é algum outro IP.
E aí eu tenho que em todas as classes modificar isso. Então não fica muito legal. Então o que a gente vai fazer? Quando eu tenho um objeto que ele é complexo de se criar, por exemplo, aqui não é tão complexo, mas já são 2 linhas de código. Mas quando eu tenho um objeto que é complexo, um objeto que pode obter essas modificações, como a gente está vendo aqui, em vários pontos do programa, é melhor a gente centralizar isso. E para isso eu posso criar uma fábrica de objetos. Então quem vai criar essa conexão não vai ser minha classe DAO, vai ser a minha fábrica de objetos. Tá? Então eu vou vir aqui, é um outro padrão de projeto essa fábrica, mas é um padrão de projeto bem simples. Então eu vou colocar aqui a minha fábrica de conexão. Vou criar uma classe, fábrica de conexão. Nesse cara aqui vai ter aqui um public connection. Pega conexão. Poderia ser um get connection, né? E o código vai ficar aqui. Então, aí aqui eu nem preciso dessa variável com. Eu posso já dar um return aqui direto. E aqui, para ficar mais fácil de ler, eu vou quebrar a linha. Tá. Então, eu vou ter aqui o pega conexão da fábrica de conexões. Então, minha fábrica, eu vou ter uma fábrica e essa fábrica vai ter um método pega conexão que esse cara sim vai gerar conexão. O dia que eu precisar mudar senha, mudar IP, mudar qualquer coisa, eu modifico só aqui, o resto tudo já está funcionando, tá? Então, não me preocupo muito. E aqui, então, eu vou ter que tratar os erros. Só que eu vou fazer o seguinte. Aqui pode acontecer 2 tipos de erro. Pode acontecer um Class Not Found Exception e pode acontecer um SQL Exception. Na turma lá do pessoal de gerenciamento de dados para a web, a solução que eu criei foi nós gerarmos o nosso próprio erro. Tá? Mas aqui eu vou tratar de uma forma diferente. Então, se você faz as 2 disciplinas, você já vai ver as 2 possibilidades. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou lançar somente um SQL Exception, não vou lançar um Class Not Found Exception. Esse Class Not Found Exception acontece aqui. Ó. Eu tento encontrar essa classe, se não encontrar, lança esse erro. Já o SQL Exception, sim, acontece aqui na hora de pegar a conexão. Tá? Então, esse cara aqui eu vou tratar. Então, aqui eu vou colocar um try catch. E aqui vai pegar esse erro, tá? Eu vou chamar de x. E aí, se isso acontecer, aí eu vou lançar um erro. E esse erro vai ser o SQL Exception, tá? E aí eu passo o x aqui comparando. Por quê? Porque aí minha classe, meu pega conexão, lança somente um tipo de erro, tá? Não vai lançar 2 tipos de erro, mais de um erro. Não quero lançar Class Not Found Exception e SQL Exception. Todas as minhas classes e todos os meus métodos referente ao DAO vai lançar somente um erro, tá? Que é o SQL Exception. Não vai lançar outra coisa. E, deixa eu ver aqui. Eu acho que esse SQL Exception, talvez ele não tenha essa sobrecarga. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esqueci, foi do new aqui, né? New. Pronto. Isso. Então, se acontecer este erro, lança essa exceção. Aí, caso contrário, faz isso aqui, tá? Então, de toda forma, eu vou lançar uma única exceção, um SQL Exception, tá? Deixa eu ver aqui o que ele está acusando. Ah, tá. É porque ficou uma vírgula aqui, né? Pronto. Então, essa é a minha fábrica. Então, eu vou aqui, no método construtor, eu vou criar uma fábrica de conexão. E com a fábrica, eu vou pegar a conexão. E essa conexão eu vou colocar aqui no com. Tá? Então,
faz isso aqui. Se acontecer algum erro, é somente o SQL Exception. Então eu lanço só SQL Exception. Não vou lançar o Class Not Found Exception, tá? Então, tudo que é referente ao DAO só lança um erro, um tipo de erro. Beleza. Feito isso, eu vou agora continuar aqui o pega pessoa, né? Então, se passou pelo método construtor, se conseguiu fazer isso aqui, quer dizer que não aconteceu o erro, então eu tenho essa conexão, tá? Aí vamos vir para cá, eu já tenho a conexão, aí eu vou ter um preparate statement, vou chamar de preparate statement, PS, recebe a minha conexão, ponto, preparate statement. E aqui eu vou dar um select, vou selecionar tudo from pessoa. Isso. Aqui, né, dá para colocar, né, o código, nome e idade, é até preferível, né, para saber o que foi enviado. Então, código, nome, idade. Esse cara lança um erro também. E aí vai acontecer o que eu tinha falado lá, que a gente tem que corrigir lá a nossa interface. O que acontece? Quando eu vou pegar uma pessoa, esse cara aqui lança um erro do tipo SQL Exception. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele lança um erro do tipo SQL Exception. Só que eu não posso vir aqui e colocar throws SQL Exception. Por quê? Porque a minha interface, o pega pessoas não está lançando erro. Então eu preciso vir aqui corrigir. Colocar aqui falando que ele vai lançar essa exceção. E eu vou fazer isso para todos. Tá? Então todo mundo aqui vai lançar esse mesmo erro. Isso sai também. Aí eu venho aqui, corrijo. Né? Cada um desses caras aqui precisa... Aí na hora que eu for implementar eu coloco, então, né? Cada um desses aí. Beleza. Aí depois, chamei o preparate statement, vou fazer o ps.execute execute query. Aí lembre-se, o execute query retorna um result set. Então eu vou criar aqui um result set. E aí tem que se atentar na hora de importar, ó, não é esse aqui, ó, do MySQL, esse cara aqui, né? Result set, chamar de RS. Aí eu vou fazer o laço, enquanto result set ponto next, isso é, enquanto tiver alguma coisa para ser lida dentro do result set, eu leio. Aí eu vou criar uma pessoa P aqui. E essa pessoa vai ter o p.set código, vai ser o que? Result set ponto get int, código é inteiro. E aí, código. Né? E aí depois faço isso para o nome, faço isso para a idade. Ou outra possibilidade lembre-se que a gente tem lá dois métodos construtores, né? Então um método construtor com parâmetro, então já posso passar esses parâmetros aqui. Então rs get int result set ponto get nome. Eu não lembro se é o get nome ou get, deixa eu pegar aqui. Idade, né? Então primeiro é idade. Então get int idade e depois result set ponto get string nome. Então pronto, cria a pessoa. Depois que eu crio a pessoa, adiciono a pessoa na lista, né? Então grupo.add pessoa P. Pronto. Então esse é o nosso pega pessoas. E aí vamos testar, ver se isso aqui vai funcionar, né? Então eu vou escrever aqui um método main só para a gente testar. Vou instanciar um pessoa DAO class, que eu vou chamar só de DAO. E por enquanto eu vou testar só isso aqui, tá? Por quê? Porque eu vou saber se está conectando no banco ou não.
Porque lá dentro do método construtor, eu chamo a fábrica e aí me conecto no banco. Eu quero saber se eu estou conseguindo me conectar no banco ou não. Né? Então, eu vou pressionar aqui Shift F6. Isso, né? Falou que foi executado com sucesso. Agora vamos pegar as pessoas. Então, vou ter aqui uma lista de pessoa. Meu grupo recebe DAO.pega pessoas. E depois eu posso mostrar essa pessoa. Então, system out grupo.toString. Ou então só grupo, né? E ele já chama o toString para mim. Só que aí, para esse cara aqui funcionar, eu vou precisar escrever o toString lá na minha pessoa, né? Que eu não fiz isso. Então, vou fazer aqui. Vou mandar escrever o toString. Vou deixar dessa forma aqui, né? Ele é só para a gente saber se está funcionando ou não, então não vamos modificar nada. E aí vamos testar. Shift F6. Ó, então tá aqui, né? Código 1, Pedro, código 2, tal, Maria, 3, etc, assim por diante, né? Cada um deles. Se quiser quebrar a linha, só inserir aqui um contrabarra N. Então, Shift F6. Isso, né? Fica mais fácil de ler. Ok? Então, beleza, pega pessoas, a gente já sabe, ó, tá funcionando, né? Vamos ver o próximo. Então, vamos implementar agora o cria pessoa, tá? Então, eu vou ter um preparate statement, chamar de PS, de preparate statement, com ponto preparate statement. E aí eu vou fazer um insert, inserir na tabela pessoa os valores. Ó, o meu código é autoincremento, tá? Então, eu vou dizer que ele é nulo. E aí depois eu tenho o nome e depois eu tenho a idade, né? Na ordem que está aqui, né? Nome e depois a idade. Então esse vai ser o meu insert. E aí eu vou ps ponto. O primeiro ponto de interrogação é o nome, então ps ponto set string. O primeiro ponto de interrogação vai ser quem? p.getNome. E depois ps.set. O segundo ponto de interrogação é a idade, então é inteiro. Então o segundo ponto, 2. p.getIdade. Não coloco o código porque é chave primária, né? Aqui eu preciso lançar o erro. Então, tá aí. E depois eu faço um ps.execute update. E deixa eu ver. Só isso, né? E aí vamos testar para ver se isso aqui funciona. Então vou voltar aqui. Opa, tá aqui não. Vou pegar a função main. Eu vou. E não pode esquecer, pessoal, né? De dar o ponto sair. Tá? Tem que sair. Só que esse ainda não está implementado, então vai gerar erro, mas nós já vamos implementar ele aqui. Então o sair vai ser o com.close. E lançar o erro. Outra coisa aqui também é fechar também aqui, né? Posso fechar aqui o result set.close para liberar os recursos. E também o preparate statement.close. Beleza? Liberar os recursos. E aqui também da mesma forma. Preparate statement.close. Então, antes de
criei, né, abri conexão, aí vou criar uma pessoa aqui. Então, pessoa, P recebe new pessoa. Aí, código, não importa qual código que eu vou colocar aqui, pode deixar 0, não importa, porque na hora de inserir não é esse código que vai ser inserido. A idade, vamos colocar aqui, por exemplo, idade 30, e aí nome, um nome que não tem aqui. Então, vamos pôr aqui Tatiana. E aí vamos dizer DAO ponto, cria pessoa, e passar o P como parâmetro. E aí depois ele vai listar, e a gente vai ver se vai inserir esse Tatiana ou não. Vamos ver se vai funcionar. Então, Shift F6 para rodar. Já deu errado, né? Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Tem algum erro aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Ah, lógico, né? Tatiana. String. Shift F6. Ó, então tá aqui, né? Aí foi colocado o código, a idade e o nome. Está inserido aí com sucesso. Ok? Vou comentar essa linha aqui, para não ficar inserindo toda vez essa pessoa. E pronto. Né? Aí depois, né, ainda fica faltando implementar os outros. Né? Mas eu vou parar por enquanto aqui a implementação do DAO. Né? A ideia aí vocês já entenderam, né? Vou deixar depois para vocês fazerem. Então, terminar, né? Pega pessoa, edita pessoa, remove pessoa, terminar essa questão aqui, tá? Aqui no remove pessoa, né? A gente vai fazer assim, ó. Deixa eu já colocar aqui. Selecionar aqui, copiar, que vai ser muito parecido. Ctrl C. Remove pessoa. Então, eu tenho um remove pessoa que eu tenho um código. E tem um outro remove pessoa que recebe a pessoa. Então, vamos fazer esse aqui primeiro. Então, vai ser aqui um delete. Pessoa. Então, deletar da tabela pessoa, onde o código é igual ao ponto de interrogação. Né? Aí, é o primeiro ponto de interrogação, então é 1, né? Só que como se é o código, então int, né? Set int. E aqui p.get código. Opa, get código não, perdão. Só o código, né? Que é o código que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Então, o primeiro ponto de interrogação vai ser o código e é inteiro, né? Aí depois sim, execute update, aí fecha e vamos lançar o erro aqui. Pronto. Aí, como é que eu vou fazer este outro aqui? É só chamar este remover pessoa, né? Então fica bem fácil de fazer isso aí. Então, vou tirar aqui. Então, remover pessoa e eu passo p.getCódigo. Olha, só isso. Né? Aí lança o erro. Pronto, só isso. Tá? Então, remover já está aqui, já vamos testar esse remover. E aí sim, os outros, né? O pega pessoa no singular e o edita pessoa, eu vou deixar para vocês fazerem. Sempre que o edita pessoa, você vai fazer lá o update, onde, lá na parte do where, onde o p.código. Né? Então, você procura pelo código da pessoa e troca o nome e a idade. Tá? Vai ser feito dessa forma. E aqui pega a pessoa se existir uma pessoa com esse código, tá? Senão retorna nulo. Então, vamos fazer o deletar? Então, vamos aqui. Vou aumentar essa linha aqui também. Então, eu posso dizer assim, DAO.remover pessoa, onde o código é, por exemplo, o código da Tatiana, que é 18. Né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso, né? O código é 18. Então, Ctrl S, Shift F6. Ó, então, agora só está mostrando até o 17, ou seja, a Tatiana foi removida. Tá? Beleza, né? Então, supondo que o meu DAO esteja todo pronto, né? Ficando de exercício para vocês fazerem, pega a pessoa e edita a pessoa, tá? E aí, vamos trabalhar então agora na nossa parte web.
Né? Deixa eu fechar isso aqui. Então, o meu modelo está pronto, juntamente com os meus DAOs, vão fazer parte aí do meu modelo, da minha regra de negócio. Vamos fazer o meu controle e também fazer o meu JSP, tá? Para inserir. Vamos começar, vou deletar já esse cara aqui. Eu vou começar mostrando um relatório, e aí eu pego as pessoas, tá? Então, eu vou criar aqui um JSP. Vou chamar de index. E aí já vou mostrar um relatório. Só que aí... Não, aqui não foi mostrar o relatório não, deixa eu ver. Para mostrar o relatório, na verdade, eu vou ter que ir primeiro para um servlet para poder mostrar o relatório. Não, vou já fazer aqui então um formulário um formulário para cadastrar, tá? Então, vou fazer um form aqui. Esse form vai ter um action. E aí, para onde eu vou? Eu vou para um servlet, que vai ser o meu servlet inserir. Tá? E aí, daqui a pouco a gente faz. Aí, nesse formulário, eu vou ter um input. Um input type text. E o name dele vai ser nome. Vou ter um outro input type number. E o name dele vai ser idade. Vou colocar... Eu poderia colocar aqui os labels, mas eu vou, só para agilizar, eu vou colocar só um placeholder aqui. Nome. E aqui também idade. Só para facilitar e agilizar. E o input type submit um valor cadastrar. Então vai ser isso. Quando eu clicar no botão de submissão, os parâmetros nome e idade vão ser enviados para o servlet inserir. Tá? Como eu não especifiquei método, está sendo enviado por GET, mas o ideal, né, se eu for fazer um cadastro, é enviar com POST, né? Senão eu vou estar vendo os dados lá na URL, isso não é o ideal. Mas por questão didática, eu vou deixar trafegando na URL, que eu acho que fica mais fácil, a gente enxerga os parâmetros que estão sendo enviados, tá? Então, este formulário, beleza. E aí eu vou para o servlet, né? Então vamos criar esse servlet aqui. O servlet dentro do controle. O meu servlet vai ser aqui o meu controle, tá? Então eu vou criar uma classe aqui, uma classe do tipo servlet. Vai ser o meu inserir. Aqui no JSP, o inserir está com I minúsculo, então eu já corrijo aqui. Vou deixar aqui a URL com I minúsculo. Posso fazer aqui no Process Request? Posso fazer, mas eu já vou fazer direto... Não, vou deixar aqui porque aí funciona tanto GET quanto o POST, tá? Mas saiba que você tem o GET, o POST e também os outros métodos, né? Então, se quiser fazer, o inserir vai funcionar só com POST, então faz aqui. Vai funcionar só com GET, faz aqui. Vai funcionar com qualquer um, então faz logo aqui, tá? Vou tirar tudo isso aqui que eu não vou usar, o meu controlador não escreve nada de HTML, ele é só o controlador, tudo que é referente a mostrar HTML vai estar lá na JSP, tá? Então também não tem esse tipo de conteúdo aqui. O que eu vou ter aqui? Primeira coisa é pegar os parâmetros, né? Então eu vou ter aqui um string nome recebe request ponto get parameter, e aí eu pego o nome. Por que nome? É o valor que está aqui, ó. E aí eu vou pegar também a idade. Então, string idade recebe request ponto get parameter idade. E aqui a idade está como string, né? Depois tem que converter.
Se existir esses dois parâmetros, então se nome for diferente de null e a idade também for diferente de null, e ainda tem um outro problema que é quando, deixa eu rodar aqui, um outro problema que é quando eu não preencho nada e submeto. Aí eu vou ter nome, vou ter idade, porém vão ser strings vazias, tá? Então eu tenho que continuar esse if aí também, tá? Para verificar se o tamanho é maior que zero. Deixa eu só executar aqui e eu já mostro para vocês. Então, carregou o index. Se eu clicar em cadastrar, eu vou para o inserir, eu passo como parâmetro o nome, passo como parâmetro a idade, mas o que eu tenho em nome e idade? Não tem nada. Então é string, mas é string vazia. Tá? Se eu não passasse esses parâmetros, se eu fizesse assim, então quer dizer, o nome e a idade são nulos. Mas se eu passo os parâmetros, eles existem, só que são em string vazio. Então eu vou verificar também se o nome.length é maior que zero e idade.length também maior que zero. Aí se isso tudo acontecer, aí sim realmente eu vou cadastrar, eu vou inserir. Se não, eu vou fazer um redirecionamento, vou enviar de volta lá pro index, tá? Então eu vou dizer assim, response.sentiDirect index.jsp. Então, se eu vier aqui e não passar os parâmetros, da Enter, ele volta para cá. Se eu simplesmente clicar em cadastrar, também volta para cá. Né? Então não tem parâmetro, não tem nada, ele volta para cadastrar. E agora, se tiver alguma coisa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar e depois eu vou enviar para o relatório. Tá? E eu vou criar um outro JSP para mostrar o relatório. Então vamos aqui. Como é que eu vou cadastrar? Então eu posso pegar aqui, ó, pessoa da classe. É o que eu tenho aqui, ó. É isso aqui. Cadê o cadastrar? Era isso aqui. Né? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Né? Então eu vou ter aqui, vou criar uma pessoa. Então pessoa P recebe new pessoa. Eu vou colocar o código aqui como zero, não tem um código nenhum. Aí a idade, eu vou fazer aqui um integer. Idade. Então eu vou pegar, transformar aqui e vou passar também o nome. Então já criou uma pessoa. Aí depois eu vou criar o meu DAO. Pessoa DAO classe. Pessoa DAO classe. Eu posso programar orientado à interface, tá? Fica até mais interessante, porque depois se eu mudar a implementação, fica tudo mais simples. Então você poderia fazer aqui, ó, pessoa DAO interface. DAO recebe new, aí sim, pessoa DAO classe. Né? Então essa é uma possibilidade, tá? E depois eu digo DAO ponto, cria pessoa e passo o P como parâmetro. E aí depois DAO ponto sair. Não pode esquecer, tá, pessoal? Muito importante não esquecer isso aqui. Essas coisas podem gerar erro. Então vou colocar aqui um bloco try catch. E nesse bloco eu posso mandar para uma página de erro, eu posso fazer o que eu precisar fazer, né? Então response.sendRedirect. Posso mandar para uma página de erro, é uma solução. Posso mandar para o index e enviar um parâmetro junto, né? E aí ele mostraria o erro, tá? Então tem várias possibilidades, tá? Então eu digo aqui index.jsp e como parâmetro, erro. Vamos fazer assim, erro inserir. Que ele mostra lá para mim, erro ao inserir, tá? Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, quer ver? Vamos pegar lá o criar pessoa.
Aqui no cria pessoa. Se tivesse aqui um erro, incerto, pronto. Então vai gerar um erro aqui porque o SQL está errado, né? Então vamos tentar fazer isso aqui acontecer. Então eu vou digitar aqui um nome qualquer. Opa, a idade, né? Aí gerou um erro e olha, veio aqui para mim um erro. Se eu tenho esse erro, eu posso aqui verificar se existe esse parâmetro, né? Então eu posso colocar aqui um parágrafo e dentro desse parágrafo eu verifico aqui o request scope, parâmetro, qual parâmetro? Erro, parâmetro erro. Se esse erro for igual a inserir, eu estou fazendo errado, tá, pessoal? Aqui não. Eu vou colocar aqui um tag file. Uma tag lib. O prefixo vai ser C. E a URI vai ser aqui do core. Isso aqui. Aí eu vou fazer o CIF. Aí eu testo, né? Qual que é o teste? Aí sim esse teste aqui, né? Tava ficando errado. E aí se isso acontecer, aí eu mostro a mensagem, né? Erro ao tentar inserir. O que eu errei aqui? Vou tentar aqui de novo. Param, erro igual inserir. Aí aqui, deixa eu ver. Aqui acho que é só o aqui apóstrofo. Isso, né? Só apóstrofo. Salvar aqui. Então, deixa eu voltar lá. Se eu tentar cadastrar, peraí, era para gerar um. Não gerou porque eu não coloquei valores, né? Então vou colocar um valor qualquer aqui. Isso, ó. Aí erro eu tentar inserir porque o erro veio para cá e a gente consegue mostrar esse erro aqui, ok? Beleza, vamos voltar aqui. Aqui. Tirar o erro, insert, normal. E aí vamos fazer o teste agora para ver se realmente está inserindo. Tá, e aí observe também, né? Outra coisa que eu esqueci. Se eu inserir, tudo funcionou, o que ele vai me mostrar? Por enquanto não vai mostrar nada, tá? E aí a gente vai depois redirecionar para o relatório, mas por enquanto nada, tá? Então, não, pode deixar assim. Então vamos colocar aqui, por exemplo, inserir a Tatiana, idade 30, cadastrar. Não mostrou nada, né? Veio aqui para inserir, tem os parâmetros, não mostrou nada. Se eu pedir aqui para mostrar, Tatiana está aqui, código 9 e tal, né? Então está funcionando, preciso agora fazer um relatório, tá? Então aqui eu vou falar, ó, depois que inseriu, envia lá para o relatório, tá? Relatório.jsp. Relatório, mostrar alguma coisa assim. E eu vou escrever o relatório aqui agora. Não, minto, peraí. Vai faltar... O relatório não vai ser para o relatório JSP, não. Vai ser só para o relatório, vai ser um servlet, tá? Um servlet onde eu vá fazer o select, tá? O pega pessoas. E aí sim eu vou ter um JSP também, um relatório JSP.
ele vai mostrar. Só que de onde vem os dados? Do servlet controlador JSP, tá? Então vou ter um cara aqui que vai ser o meu relatório. Então relatório servlet, que eu vou colocar aqui já com R minúsculo. E então, depois que eu inserir, eu vou enviar para o servlet relatório, fazer um send redirect para o servlet relatório. No servlet relatório, eu vou tirar tudo isso daqui. Eu vou ter o DAO, pessoa DAO face, DAO recebe new pessoa DAO class. Aí eu faço DAO pega pessoas, ele me retorna uma lista de pessoas. Então eu preciso colocar aqui um list de pessoas, que eu vou chamar de grupo. E aí, com esta lista de pessoas, eu vou colocar ela como um parâmetro da requisição, né? Então eu vou ter o request.set, parâmetro não, né? Atributo. Como atributo, então eu vou dizer aqui que é o grupo. E eu vou passar como parâmetro o grupo de pessoas, tá? Aqui acho que faltou tratar o erro, né? Faltou importar e vai faltar também tratar o erro. E aí o erro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no inserir, tá? Eu vou fazer isso aqui. Então eu mando para o index e informando que tem um erro, tá? Erro inserir não, erro relatório. E aí aqui no index eu faço um outro if. Vou mostrar que erro ao tentar mostrar o relatório. Pronto. Então, no servlet relatório tem o DAO pega as pessoas, fecho, né? Não posso esquecer, DAO.sair. E depois coloquei o grupo como atributo da requisição. E esta requisição eu vou pegar aqui o request dispatcher e vou despachar para onde? Para o JSP. Então, para o relatório.jsp. E aí envio isso para lá. Por que eu não vou fazer um send redirect? O send redirect, o navegador faz uma nova requisição. Se o navegador faz uma nova requisição, os dados, os atributos que eu coloquei na requisição já não existem mais. Tá? Então, coloquei esse atributo na requisição, o usuário não sabe que quem vai tratar essa requisição é o relatório.jsp. Tá? E, na verdade, eu nem vou deixar o usuário acessar o relatório JSP de forma direta. Eu vou colocar o relatório.jsp dentro do webinf. Por quê? Porque eu não quero que o usuário venha aqui e digite na URL relatório.jsp. Se ele tentar digitar isso, não existe. É isso que eu quero. Então, esse cara aqui vai encaminhar para o relatório JSP que está dentro do webinf. Então, eu vou ter aqui webinf/relatório. Tá? Então, daqui eu chego lá. Mas o usuário não chega aqui de forma direta. Então, aqui vai ser o meu relatório. E esse relatório vai ter uma tabela. Eu não vou escrever CSS, então já vou colocar aqui um border igual a 1. Vou colocar aqui uma linha. Essa linha vai ter o código, o nome e a idade.
E aí depois eu faço um laço para percorrer este atributo que eu estou recebendo aqui, né? O grupo, tá? Então eu vou ter um request escopo. Dentro do escopo, né, da requisição, eu tenho o grupo. E o grupo vai ter os índices, né? Por exemplo, índice 0. E aí esse cara aqui tem nome, tem idade, etc. Só que eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim e coloco isso em outra variável. Cada item do grupo eu coloco em outra variável e vou mostrando outra variável, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a tag lib do core. Coloco aqui a tag lib. Aí aqui eu faço o laço para cada. Então, para cada pessoa que está nesse grupo, eu vou colocar numa variável que eu vou chamar de P. Aí aqui eu mostro uma linha. Dentro dessa linha eu vou mostrar as TDs. Aí nessa TD eu vou ter a pessoa ponto. Opa, primeiro código. Depois vou ter um outro TD. Aí a pessoa ponto nome. E depois a TD. E aí a pessoa ponto idade. Né? Observe tanto que fica simples, né? E eu não misturo regras de negócio na view. Aqui é só visualização, só mostrar, só exibir, né? Aqui no relatório é o que vai fazer o meio termo entre a visualização e o meu modelo, né? Incluindo tanto o DAO quanto o modelo, tá? Então esse cara conhece o DAO, conhece o modelo. E aí ele faz essa parte de controlar, o controlador. Né? E o modelo tá aqui a pessoa e também os DAO, ok? Vamos testar esse relatório? Então vai ser, se eu testar relatório JSP não tem nada. E o relatório já está aqui mostrando tudo certinho, né? Sim, já vamos acrescentar aqui também, como eu já fiz aqui o deletar, né? Já está implementado o deletar aqui no DAO, né? Então já tem um remover, né? Cadê? Aqui já tem um remover pessoa. Então já vamos colocar o remover aqui também. Vou colocar um x aqui, se eu clicar no x, eu removo esta pessoa, tá? Então vou acrescentar aqui no relatório um th deletar. Aí, aqui, eu vou colocar mais uma TD. Nessa TD vai ter um link. E aqui deletar. Beleza, para onde que esse link vai me levar? Vai me levar para um servlet que eu ainda vou construir, que vai ser o servlet remover. E eu vou passar como parâmetro para esse servlet remover o código. E qual que vai ser esse código? O p.código. Vamos salvar. Vamos voltar aqui, F5. Já tem os deletar aqui. Se eu passar o mouse, observa aqui embaixo, né, ele já mostra o código aqui para mim. Então eu envio esse código para o servlet que vai remover, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse servlet remover. O servlet remover tenta remover, conseguiu remover, volta para exibir o relatório, tá? Igual inserir, né? Eu insiro e depois volto para mostrar o relatório. Na verdade, eu vou até copiar isso aqui. Eu vou fazer semelhante a isso aqui. Então, aqui eu vou criar o remover. Aqui já coloco o R minúsculo. Eu vou tirar tudo isso aqui que eu não vou precisar. Vou colar. Aí já importo tudo que preciso. Então, não tem o nome nem idade, né? Só vou ter código. Então, vou ter aqui código. Então, se o código for diferente de nulo e o código
e o código for maior que 0, beleza, continua aqui. Então, se o código for diferente de nulo e maior que 0, vem para cá. Se não, eu vou para o index. Né? Então, se eu tentar acessar o remover sem passar parâmetro, eu já vou para o index. Beleza. Aqui, eu vou... eu não preciso criar a pessoa, não, porque eu vou ter o DAO, e aí eu vou chamar o remover. Como remover eu posso passar só o código, então eu já passo ele aqui. Eu vou ter o integer ponto parseInt, e aí passo o código. E aí, beleza, saiu, faço o redirecionamento para o relatório. Tá? E se der algum erro ao remover. Então eu já vou salvar aqui, vou voltar lá no index. Tem mais um cara desse aqui. Aqui eu estou mostrando o erro no index, mas podia ser mostrado o erro no relatório também, tá? Erro ao remover. Eu podia fazer isso aqui lá no relatório JSP, tá? Isso. Então é isso, vamos testar? Né? Então, F5. Então, se eu vim aqui deletar a Tatiana, pronto, deletou. Deletar o Joaquim Batista, deletar aqui o Tadeu, Joaquim, então tá deletando, né? Se eu for no index, né, ficou faltando até um atalho para cá. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, vou cadastrar o Pedro. A idade do Pedro, 28. Então, cadastro. Já vem para cá, o Pedro está aqui. Se eu deletar, já recarrega a página. Aqui é porque está local, então funciona bem rápido, né? Mas tem um delayzinho, você observa que carrega aqui. Tá? Então tá aí, funcionando. Tem vários cards aqui, deixa eu deletar esses cards. Mais um aqui, isso, Pedro. E acho que ainda ficou um probleminha, né? Quer ver? Deixa eu já colocar um link aqui para voltar. Então aqui no relatório JSP, eu vou ter um href igual a index.jsp e vai ser o cadastrar. Então aqui, F5, aqui eu volto para cadastrar. Tem um problema aqui que eu acho que eu esqueci, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um José com acento, tá ficando errado, né? Então tem que mudar lá a codificação de caracteres. Então eu vou vir aqui no inserir. Antes aqui de tudo, eu vou falar request.set charset encode UTF-8. E a mesma coisa, eu vou colocar, deixa eu ver, o relatório não recebe parâmetro, o remover recebe, né? Aqui também. Pronto. Vamos voltar aqui para cadastrar e tentar cadastrar o José de novo. Opa, continua errado, né? Deixa eu ver lá o que eu errei. Então eu... não salvei, né? Pronto, salvou. Então, José Maria. Aqui, cadastrar. Agora sim, né? Certinho. Posso colocar um link aqui também para o relatório. Então, lá no index. Aqui depois. Eu posso colocar um href. Relatório. Então pronto, aí eu consigo para o relatório, do relatório eu consigo voltar para cadastrar. Isso aí. Pessoal, então por enquanto é isso, tá? Aí fica de exercício para vocês terminar. Então ficou aqui na nossa classe DAO, eu preciso implementar o editar, pega a pessoa no singular e isso, né? E também fazer o servlet, fazer o controlador e a interface também, né, para poder fazer isso aí. Beleza? Então, por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.